É impressionante como essas páginas policiais se sobrepõem ao time na véspera do começo de um campeonato tradicional importante, que é o Campeonato Paulista. A princípio, um desvio de 11 milhões de reais, depósitos, segundo a informação da investigação e também notícias que circulam na imprensa, na internet, depósitos feitos na conta pessoal do presidente, saques que não teriam como serem justificados, e surge hoje a informação, a investigação até a familiares do presidente Júlio Casares. O que vocês acham dessa história? Tudo nesse momento em investigação, mas um barulho muito grande e que o São Paulo não estava acostumado. E a gente vê também, aliado a tudo isso, né, Fernando? Você já falou que o São Paulo poucas vezes viveu uma sequência de tão poucos títulos, né, e nunca viveu uma situação como essa nas páginas policiais com relação à investigação. Teve uma situação delicada quando o Carlos Miguel Aidar estava lá como presidente também. E ele teve o impeachment, ele saiu. Então, esse período todo, né, que ele não é tão distante assim do Aidar também. Então, agora o Casares enfrenta esse processo que já foi instaurado de impeachment, vai ter a votação, como nós acompanhamos na matéria, e a gente vê o endividamento do clube também, né? São Paulo passa por uma dificuldade financeira também, chegando próximo da casa do R$ 1 bilhão também de dívidas. Então, foi um endividamento que cresceu muito nessa gestão, e isso tudo, é claro, acaba fazendo com que o torcedor perceba, né? Fica muito claro que isso chega no campo, né? São Paulo com dificuldades também para contratar, também sofreu transfer ban. Então, toda essa dificuldade chegando ali no campo também, o torcedor insatisfeito e a gente acompanhando, né? A gente só tem que esperar para ver qual que é a decisão do Conselho com relação à gestão do Casares, se vai seguir o processo de impeachment ou não. Na reunião que teve ontem, parece que já foi dado pela continuidade do Casares à frente. Foi confirmado, porque são 12 membros desse Conselho Consultivo, só tinham 7. E vai ter a votação agora do Ferreira que votou contra. Do processo, vai ter mais à frente. Mas ontem essa reunião já foi pela continuidade do Casares, né? E aí, bom, concorre, depois... É que é lamentável, né, a gente falar mais uma vez sobre essa questão, né, Fernandinho? O Casares, o São Paulo, que sempre foi um time referência no futebol brasileiro, né? A gente está falando de um clube tricampeão mundial. Então, assim, a gente está falando de um clube gigantesco, né? E ver o São Paulo, acho que a grande derrota para o torcedor é ver um clube como o São Paulo nas manchetes policiais também. Então, assim, é lamentável essa situação, né? A gente torce para que essas coisas não aconteçam no futebol, mas a cada dia ela parece ser tão normal que acaba sendo triste para o futebol. Chato ver o São Paulo, né? O São Paulo que sempre foi referência esportiva dentro de campo, esportivamente falando, tinha o Refis, estava muito à frente de todos os outros clubes, hoje vive uma situação complicada. Agora, Fernando, você falou aí dos saques, né? Foram 35 saques feitos das contas do São Paulo. Antes de entrar no programa, eu fiz algumas ligações, apurei com algumas pessoas do clube, com comissão, com gente que joga no São Paulo também, e perguntei, porque tem o bicho de jogo ali dos jogadores, né, que recebem após aos jogos, quando vencem, recebem aquele bicho, aquele envelopezinho com uma grana ali. Não estou defendendo ninguém, mas algumas pessoas me confirmaram que o São Paulo ainda não são todos os bichos. A premiação mais elevada não, é feito em depósito bancário. E os jogadores têm que emitir notas fiscais. Agora, esses bichos de jogo, alguns deles foram pagos em dinheiro. Então, pode ser que alguns desses, né, pode ter alguma justificativa. Não estou defendendo o Júlio. Por isso que nós tomamos o cuidado de dizer que está em investigação, mas o fato está colocado publicamente. Exato, mas eu apurei que realmente alguns jogadores receberam sim bichos em dinheiro após as partidas. Então, teoricamente, tem uma justificativa para alguns desses saques, mas é claro que isso cabe à polícia investigar aí. Pois é, a gente teve uma situação parecida no Cruzeiro, que chegou até a indiciar alguns dirigentes. Tem dirigente do Internacional, ex-presidente, que foi processado. Então, são situações que no futebol parece que toda aquela liberalidade que tinha no futebol, tudo bem, não funciona, está indo mal, mas está tudo certo, ganhamos o título, está acabando no futebol. Augusto caiu também o ano passado. Augusto Melo teve impeachment também no Corinthians, né? O futebol parece que, não sei se por opção, mas por delicada a situação, está vivendo esse momento desse expurgo de dirigentes e das contas serem mais
cobradas com veemência. Ah, que bom, né, Fernandinho? Que bom que tem pessoas e órgãos que estão fiscalizando, né, e cobrando responsabilidade de dirigentes que estão à frente de instituições, muitos que não são nem remunerados. Não é o caso do Casares. R$27 mil é o salário de um presidente do São Paulo. O Casares, Foi ele é instituído na remunerado, época está no do Leco, estatuto. acho. Está no estatuto, ele é remunerado, é um presidente que recebe para estar ali na cadeira também de presidente. Que é pouco pelos milhões que movimenta. Vamos falar a real, é pouco pela responsabilidade dos milhões que movimenta, né? Eu também acho que é pouco, mas ele pelo menos faz já de tem conta, algo, né? né? É um faz de conta. Mas na verdade não dá para justificar uma pessoa ali estar disponível ao clube 24 horas por dia e não ter, né, Não ganha nada. não ter um retorno financeiro do clube. Então, pelo menos isso está no Estatuto do São Paulo, mas mesmo assim a gente vê que muito está sendo investigado sobre essa gestão. Essa situação tem interferência dentro de campo? A gente já viu no Corinthians que tem, aí fala, mas o Corinthians ganhou 2 títulos no ano que passou. Ganhou, mas não é comum, não deveria ser comum. É que o futebol é um negócio inexplicável, né, cara? Tem interferência, né, Fernando? Não tem como não ter interferência dentro de campo. É lógico que o jogador, ele, quando está concentrado para fazer o seu melhor ali no campo, né, em jogos, ele esquece daquele momento, mas acaba interferindo. O jogador fica preocupado, até mesmo sobre contratações. Os jogadores, quando vai vir para um clube, eles ligam para o companheiro que jogou junto, pergunta como que está a situação, até mesmo para poder fazer essa movimentação de estar vindo para um clube. Então, querendo ou não, acaba tendo essa interferência, sim. Não lembra, no São Paulo, todo mundo queria ir jogar. Hoje a pessoa pergunta como é que tá aí para eu ir jogar no São Paulo. Com o Corinthians viver essa situação, o Flamengo, cara, algo impensável até pouco tempo. E principalmente porque hoje o São Paulo tem salários em atraso, tem direitos de imagem em atraso, tá tudo atrasado lá. Então a situação é complicada, né, no clube. É o que o Veloso estava falando. Você deve R$1 bi, né, e não vê uma melhora, só vê páginas policiais. O torcedor do São Paulo fica desesperado, né? E ainda mais uma notícia, o Fernandinho, o Rodriguinho, jogador do São Paulo, deve estar indo embora. A base, 21 anos, vai sair de grátis. Exatamente, deve estar indo para o Red Bull Bragantino, porque não chegou a um acordo, né? Você troca, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, que é um time de futebol, é uma empresa séria, organizada, mas falando em tamanho desportivo, não compara o São Paulo com o Red Bull Bragantino. Não compara, mas aí você vai lá, o Bragantino está com as contas em dia, paga o salário, aí o cara... Mas é assustador isso. Ô, Fernando, o cara põe na balança, o cara fala, estão me dando 3 anos de contrato no Bragantino, os caras vão pagar o salário em dia, ele liga lá pro John, liga pros caras e fala, como é que tá aí? Não, tá pagando em dia, o bicho é certinho, o time, a estrutura é boa, o cara leva em conta isso. O Veloso e o Rosinei estão aqui e não me deixam mentir. Mudou muito também o futebol, né? A evolução do futebol mudou muito. Acho que aquela coisa que tinha muito, não vou falar da minha época, mas até um pouco mais antes de mim, né? Tinha aquela questão muito do jogador muito ser identificado com o clube, querer ser aquele jogador que fez história no clube. Hoje acabou isso. Hoje é poucos jogadores que querem ficar no clube, fazer história no clube, ser vencedor naquele clube ali. Ainda mais sem receber, né? E aí chegar nisso, ainda mais sem receber. Se você olhar os números, os dois disputaram a Sul-Americana, os dois praticamente o mesmo número de pontos no Campeonato Brasileiro. É lógico que a história de um não se compara com a história do outro, mas a realidade ela é semelhante, né? Mas você olha o Red Bull Bragantino, um time que está investindo, construindo uma arena, acabou de inaugurar um centro de treinamento. E o São Paulo, a gente vê dificuldade para recuperar jogadores no departamento médico, crise no departamento médico, crise na diretoria do São Paulo, chegando à presidência. Então, assim, quando o atleta vai pensar sobre um futuro na carreira, é claro que está num clube onde ele percebe que tem uma organização, que ele pode ter uma expectativa, né, de crescimento tanto esportivo quanto que ele não vai atrapalhar a parte financeira, ele acaba fazendo essa opção. Além do que, a gente sabe que o Bragantino, o Red Bull, né, ele pode enviar esses atletas para o clube dele mesmo em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então isso também pesa na decisão do atleta. Que ponto chegar o São Paulo nessa situação, hein? Pois é. Você acha que o São Paulo corre o risco, guardado as devidas proporções? O Corinthians deve 2,5, teoricamente. O São Paulo deve 1. Só que o Corinthians arrecada mais que o dobro que o São Paulo.
corre o risco de virar um Proporcionalmente Corinthians? é muito parecida a situação. Tem chance de virar um Corinthians no que diz respeito à dívida, a problemas? Proporcionalmente a gente percebe que é parecido, até por isso. Você vê circunstância, dívida, possibilidade de impeachment, como teve no Corinthians, só não tem a dívida do estádio. E aí tem um outro problema, né, Fernando? Porque quando o clube está nas páginas policiais, qual a empresa que vai querer se associar, que vai querer colocar dinheiro lá dentro? Né? O Carlos Teixeira estava falando isso, o dinheiro gosta de segurança. Credibilidade. Credibilidade, né? E aí você coloca um dinheiro no São Paulo, você não sabe o que vai acontecer, não sabe se o presidente fica, não sabe se pode ser preso amanhã, se não pode. Então é uma situação complicada, né? É difícil, né? Mesmo para contratações, né? Como a gente estava dizendo, o atleta quando vai escolher, como o menino está saindo do São Paulo para ir para o Red Bull Bragantino, quando o São Paulo vai atrás de um outro atleta também, se ele tem uma outra possibilidade, é claro que pesa toda essa situação. E tem uma coisa, o Rodriguinho não é um reserva que não tinha oportunidade, ele é um jogador de futuro para o São isso Paulo. Mesmo, concordo. Isso que é preocupante, um cara que tem a perspectiva de se tornar um bom jogador e ter sucesso, ele está trocando um clube de ponta, que já foi de ponta, mas nesse momento não é a realidade, para um time que vai para meio de tabela para disputar. Isso é sintomático, isso é muito preocupante. Sim. E o São Paulo que revelava muito também, né? E revela muitos jogadores, né? Mas aí o jogador, ele olha, o Fernando, ano passado foram no mínimo uns 3, 4, 5 jogadores da categoria de base do São Paulo vendidos por um valor pequeno. Então, isso também está virando objeto de investigação. Exatamente. Por que saíram tão barato esses jogadores do São Paulo? Se você comparar o zagueiro, por exemplo, o menino do Palmeiras, o zagueiro que foi vendido, Vitor Reis, foi vendido por 40, né? Lembro, acho que foi 35. Ele foi mais caro que os 5 jogadores do São Paulo. Será que tinha tanta diferença técnica assim? O zagueiro, hein, velho? E o São Paulo vendeu, tinha jogadores de meio, de atacantes. Cara, isso também é um objeto que começa, um objeto de investigação que começa a ganhar força no São Paulo nesse momento delicado que o time está vivendo. É prestar atenção no que vem por aí.